Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para tecer um breve comentário acerca da música O Dia em que a Terra Parou, da autoria do nosso maravilhoso, do nosso saudoso, inesquecível Raul Seixas, música esta que ele compôs em parceria com o Cláudio Roberto, que também foi um grande compositor e um grande parceiro do Raul. Esta música, O Dia em que a Terra Parou, é a música que dá o nome a este álbum, portanto, um álbum homônimo, que é o sétimo álbum, foi o sétimo álbum solo do Raul, e ele foi lançado em 1977, portanto, já há quase 5 décadas, né? É um álbum que já tem uma boa estrada, um álbum que já tem muitos anos de vida, mas que é sempre atual, sempre nos enche os ouvidos de deleite, de prazer e sempre nos coloca diante de belas lições, de belas reflexões, né? Eu vou tecer um breve comentário sobre esta música, O Dia em que a Terra Parou, mas eu quero antes te convidar para se inscrever em nosso canal, se não o fez ainda, nos ajudar divulgando este espaço a outras pessoas. Este é um espaço por meio do qual nós abordamos alguns temas relacionados à filosofia, à literatura, cinema, música, ciência, enfim, este é um espaço de divulgação de conhecimento. Nos ajude compartilhando, indicando a outras pessoas, a fim de que nós possamos levar essas lições aqui apresentadas a um número cada vez maior de pessoas. Bem, esse disco, como eu já disse, O Dia em que a Terra Parou, foi o sétimo álbum solo do Raul e lançado em 1977. A música título, O Dia em que a Terra Parou, inclusive teve um videoclipe estreado no programa do Fantástico. Esta música o Raul compôs em parceria com o compositor Cláudio Roberto, e o título da música e também do álbum foi inspirado num filme homônimo dirigido pelo Robert Wise e lançado em 1951. O nome do filme, O Dia em que a Terra Parou. É uma ficção científica. Este filme foi lançado no auge da Guerra Fria, portanto, ele se posiciona criticamente diante daquele conflito envolvendo os Estados Unidos capitalistas de um lado e a União Soviética socialista de outro, né? Esses conflitos que sustentaram a Guerra Fria até a queda do Muro de Berlim e a dissolução da antiga União Soviética, isso aí no final dos anos 80, início dos anos 90. Este filme foi lançado, portanto, no auge da Guerra Fria, e é uma ficção científica que narra a chegada de um alienígena aqui na Terra e portando uma mensagem de paz, né? Isso é uma chave, inclusive, para a gente analisar a música, né? Este alienígena, que é o protagonista do filme do Robert Wise, de 1951, trazia consigo uma mensagem de paz, e para demonstrar o seu poder, ele consegue fazer parar todas as atividades dependentes de energia elétrica. Ele só não parou as atividades de voo, se param as atividades de voo, ele causaria uma tragédia sem precedentes,
E a energia consumida em hospitais, pelas razões mais lógicas, né? Vejam, este alienígena demonstrando o seu poder faz cessar todas as atividades elétricas, exceto as atividades de voo e as atividades de hospitais. Em torno desta figura que tem poder sobre a energia elétrica e que porta uma mensagem de paz entre os homens, que o drama, o pathos dramático do filme se desenvolve, se desenrola. Raul e Cláudio Roberto se inspiraram neste filme para dar o título a este disco, O Dia em que a Terra Parou. E a letra, diferentemente do filme, não é um alienígena aqui no álbum, na música, que intervém sobre a humanidade, fazendo-a parar, né? Fazendo cessarem todas as suas atividades. Ora, na letra, na música, as próprias pessoas decidem suspender as suas atividades. Aqui, cada indivíduo, cada profissional, cada indivíduo decide simplesmente parar e, consequentemente, toda a Terra para. Lembremos-nos, né, esta música do Raul foi muito rememorada durante a pandemia, né? Muito se falou nesta música, muito se comentou sobre essa música naquele contexto de pandemia, principalmente em 2020, no início de 2020, quando por conta da pandemia todas as atividades foram praticamente suspensas, né? O mundo praticamente parou. Só que houve, em relação à pandemia, uma causa de força maior, né? Uma doença que se alastrou e tomou todos os cantos da terra, forçando os homens, forçando os estados a cessarem as suas atividades, né? Portanto, na pandemia, no contexto da pandemia, houve uma causalidade sobre-humana, por assim dizer, né? Houve uma grande doença que levou a Terra a simplesmente parar, né? Se deter. Tudo, quase tudo, suspendeu a sua atividade. Bem, nós já sabemos disso. Aqui na letra, na música do Raul, cada indivíduo decide suspender a sua atividade. Né? O padeiro decide não ir à padaria para fazer o pão, a dona de casa decide não ir à padaria para comprar pão, enfim. Na música, cada indivíduo suspende a sua atividade e, por conta disso, a Terra para. Bem, qual seria, ou quais seriam as lições que nós poderíamos depreender desta música? Primeiro, o que nós vemos aqui nesta canção é uma interdependência entre os homens. Os homens vivem num contexto de completa dependência uns dos outros. O padre depende dos fiéis e os fiéis dependem do padre. Sem o padre, não haveria sentido para os fiéis irem à igreja, pois não ouviriam um sermão. Ora, sem os fiéis, o padre não teria a quem pregar. Portanto, há uma relação de dependência entre os fiéis e o padre, entre o padre e os fiéis. Ora, o médico não
teria sentido de desempenhar a sua atividade se não houvesse um paciente. O paciente curado não necessitaria de um médico. Ora, o professor não teria sentido em ensinar se não houvesse um aluno. E o aluno não teria nada mais a aprender se não houvesse, não teria nada a aprender se não houvesse um professor ali ensinar. Portanto, o que nós vemos aqui é uma relação de interdependência entre os homens. Os homens, de alguma forma, dependem uns dos outros. Nós, né, por meio desta canção, Raul nos coloca diante de um cenário em que os indivíduos estão, de alguma forma, extremamente concatenados uns aos outros. Os indivíduos estão, de alguma forma, interligados, interrelacionados. Eles se dependem uns dos outros. Ora, nós vemos por meio desta música que nenhum indivíduo existe isoladamente. E à medida em que ele cessa a sua atividade, à medida em que ele deixa de cumprir o seu papel na sociedade, ele acaba afetando um outro, que por sua vez afeta um outro, que por sua vez afeta outro, até que o mundo entra num colapso. O mundo simplesmente para. Nós estamos diante de uma música que desperta no indivíduo, desperta em nós uma consciência de interdependência, de interrelações. De alguma forma, todos nós estamos interligados, concatenados, e por conta disso dependemos uns dos outros. Bem, disso se desdobra um princípio, que é um princípio fundamental para a existência, a boa existência entre os homens, que é o princípio da solidariedade. Ora, solidariedade esta que nós vimos sendo praticada por muita gente, por muita empresa durante a pandemia, né? Vejam, se todos nós somos interdependentes, todos nós devemos cultivar uma consciência voltada para a solidariedade. Por quê? Porque da mesma forma que um outro não viva sem mim, eu também não vivo sem um outro. Da mesma forma que um outro depende de mim, eu também dependo de um outro. Logo, deve haver entre os homens uma consciência de solidariedade. Eu devo enxergar no outro alguém fundamental para o desempenho do meu papel social. E aqui eu vou voltar a esse tema, porque aqui nós vemos o quanto que cada indivíduo desempenha um papel na sociedade. Ora, você tem o soldado, você tem o comandante, você tem o padre, você tem o fiel, você tem o policial, você tem o médico, você tem o paciente, enfim, cada indivíduo desempenha um papel na sociedade e esse papel é extremamente relevante, é extremamente importante, porque se esse indivíduo se negar a desempenhar o seu papel, logo ele coloca em risco toda a atividade social, toda a atividade do corpo social. Veja, nós estamos aqui diante de uma temática política.
Não é? Nós estamos aqui diante de um... Aliás, essa é uma música, como muitas das músicas do Raul, é uma música de vertente política, faz nos lembrar, inclusive, de Aristóteles. E lembremos-nos, né? Raul tinha formação em filosofia, inclusive eu já falei no meu canal aqui sobre a relação entre Raul e Kant, tem um vídeo meu sobre isso, se você quiser dar uma olhada aí, dê uma pesquisada aí na setlist dos meus vídeos, você vai ver, vai encontrar um no qual eu falo sobre Raul e Kant, mas veja, Aristóteles, já no quinto século antes de Cristo, falava da importância do indivíduo na sociedade. O indivíduo é, por natureza, um animal político. Por quê? Porque ele não consegue, ele não pode viver, é contra a sua natureza viver isoladamente. Ele precisa estar entre os seus pares, ele precisa estar na coletividade, ele precisa viver na polis, na sociedade, no Estado, porque ele depende desta coletividade, e essa coletividade de alguma forma depende dele. Ora, esta música do Raul é uma música que tem uma vertente política, porque nós vemos uma interdependência entre os homens. O padre depende do fiel, o fiel depende do padre, o médico depende do paciente, o paciente depende do médico, o padeiro depende da dona de casa, a dona de casa depende do padeiro, e assim sucessivamente. Portanto, esta música nos coloca diante de uma consciência, desperta em nós uma consciência também política, porque nós desempenhamos um papel na sociedade, e este papel é fundamental, de tal modo que se eu me negar a desempenhar este meu papel, um outro também terá o seu papel comprometido, também verá o seu papel perder o sentido. Todos nós temos um papel social, todos nós temos uma atividade extremamente importante a ser desempenhada na sociedade. Ora, esta interdependência entre os homens nos leva, renova em nós a importância da solidariedade e a convicção do quanto que o outro é importante para o meu estar em sociedade, para a minha vida em sociedade. Por meio desta música, Raul nos coloca diante destas relações de interdependência entre os indivíduos. Agora, o que me intriga, alguns temas me intrigam nesta música. Por quê? Vejam, porque se nós estamos diante de um dia em que a Terra parou, a pergunta que se coloca diante de nós é: bem, como será o dia seguinte ao dia em que a Terra parou? Voltaremos a desempenhar o mesmo papel? Ora, a Terra parou. O padeiro não foi para a padaria porque a dona de casa não iria comprar pão. O padre não foi para a igreja porque os fiéis não estariam lá. Ora, o policial não saiu para trabalhar porque o ladrão não estava lá. O médico não foi ao hospital porque o paciente não estava lá. Bem, a Terra parou. Houve um dia em que a Terra parou. Agora, como será o dia, como seria o dia seguinte ao dia em que a Terra parou? O padeiro voltaria à padaria para fazer o pão, porque logo mais a dona de casa iria comprá-lo. O médico voltaria para o hospital, porque logo mais o paciente haveria de chegar lá. O soldado iria para o quartel, porque o seu comandante estava lá. Enfim, será que todos nós voltaríamos às mesmas atividades, a desempenhar o mesmo
papel no dia seguinte ao dia em que a Terra parou? Talvez sim, entretanto, com uma outra consciência. Ou talvez não. Ou talvez o nosso querido Raul tivesse composto esta música pensando no quanto que estes papéis estanques, o papel do padeiro e o papel da dona de casa, o papel do padre e o papel do fiel, talvez o nosso querido Raul tivesse pensando quanto que esses papéis estanques, bem definidos, bem determinados, bem delimitados, acabariam gerando uma espécie de tédio coletivo, uma espécie de tédio social, uma espécie de fadiga social. E aqui Raul parece, ou pelo menos a leitura que a gente faz desta música do Raul, parece que aqui nós estamos diante de um tema extremamente pertinente, né? Um tema que nos chama bastante a atenção. Por quê? Porque se todos os indivíduos desempenham um papel determinado na sociedade, todos os indivíduos estão fadados a um estado de conformismo. Por quê? Porque ele já está conformado. A forma que, sabe-se por quais razões, lhe fora dada. O indivíduo já está, já tem a sua ação, a sua atividade extremamente delimitada, definida. Logo, a sua vida não passará de uma rotina constante e, portanto, fadada ao tédio. E, portanto, fadada a uma repetição constante das mesmas coisas. Me parece que este estado não seria o estado que corresponde à filosofia que orientava a vida de Raul. E aqui eu me refiro a uma outra canção que está desculpa, a uma canção que é um outro clássico do Raul, que é a Metamorfose Ambulante. Vejam, Raul, leitor de Heráclito, e qualquer dia ele falar sobre a metamorfose ambulante do Raul a partir da filosofia de Heráclito. Esse Raul que se identifica como esta metamorfose ambulante, portanto, esse sujeito que está sempre se transformando, sempre se reinventando, sempre mudando, este Raul me parece ser extremamente arredio ou crítica das monotonias, das atividades repetitivas, daquilo que parece ser uma constante, dos conformismos que condicionam o indivíduo a um papel extremamente definido, delimitado, determinado na sociedade e que o fadará fatalmente ao tédio. Me parece, se quisermos aqui adotar uma interpretação talvez que não seja mais imediata, mais intuitiva, me parece que Raul aqui está fazendo uma crítica a este nosso conformismo social que nos condiciona a fazer sempre as mesmas coisas, a desempenhar os mesmos papéis. Aí nós devemos ouvir o bom mestre Raul e nos conscientizarmos de que isto, de alguma forma, não condiz com a nossa natureza. Por quê? Porque nós estamos em constante mudança, em constante transformação. Logo, haveria, sim, a necessidade de reinventarmos novos
papéis, de quebrarmos com esta rotina, esta mecânica que gera em nós um tédio, uma angústia, uma certa falta de sentido para a vida, uma certa falta de novidades e repensarmos todo este processo. Quem sabe, neste dia seguinte ao dia em que a Terra parou, a dona de casa decida não mais ser uma dona de casa e se tornar, quem sabe, uma empresária bem-sucedida, uma profissional em qualquer área muito bem-sucedida. Quem sabe, neste novo dia, o policial decida seguir a carreira da engenharia ou se tornar um juiz. O médico, por sua vez, decida se tornar um missionário. O padre, quem sabe, resolva abrir mão da batina, seguir uma carreira secular, constituir família e recomeçar a sua vida. Bem, quem sabe neste dia seguinte ao dia em que a Terra parou, cada indivíduo que até então desempenhava aquele papel social muito bem definido, resolva romper com essa mecânica, esta repetitividade entediante e assumir um outro papel na sociedade, no mundo, na vida. Ora, eis aí uma bela maneira de não sermos sufocados pelo tédio e pelo conformismo. Haja vista que todos nós não podemos negar que Heráclito estava certo e Raul muito bem o cantou ao afirmar que nós estamos em constante transformação, em constante mudança. Se somos seres em constante mudança, também somos seres que devemos reinventar nossos papéis neste mundo e encontrar um sentido novo para a vida a cada manhã. Caso contrário, fatalmente seremos lançados no tédio, na monotonia e na verdadeira angústia de falta decorrente da falta de sentido da vida. Um grande abraço, até a próxima e se gostou deste vídeo, deixa aí o seu joinha e logo nós nos encontraremos novamente aqui. Forte abraço!